Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vê esse vídeo, mas sei que nele eu vou te dar uma aula completa e sem nenhuma enrolação de habilidades cobradas na prova de linguagens do Enem. Se você me acompanhar aqui, você finalmente vai entender o que se cobra na prova de linguagens do Enem e assim vai conseguir aumentar tanto o seu número de acertos na prova quanto a sua nota na TRI. E sabe por quê? Porque eu vou fazer assim durante a aula. Primeiro, eu vou te explicar direitinho o que é uma habilidade e te mostrar como que se usa essa habilidade para acertar as questões ligadas a ela. Na sequência, eu vou apresentar um exercício que cobra o domínio dessa habilidade. Vou dar um tempo para você resolver o exercício e vou, na sequência, comentar essa questão, evidenciando o que pode ter motivado o seu erro e o que você deve fazer para evitar errar questões da mesma habilidade no próximo Enem. Logo depois desse exercício, dessa habilidade, eu vou te dar um outro exercício dessa mesma habilidade, para você de fato treinar essa habilidade. E vou fazer a mesma coisa, te dar um tempo, depois eu vou corrigir e vou comentar esse exercício. Só então é que eu vou passar para uma outra habilidade. A segunda, vou explicar, vou dar um exercício, esperar você resolver, comentar e corrigir o exercício e passar para um outro exercício. E aí depois a terceira habilidade. Então serão 3 habilidades, 6 exercícios aqui nesse vídeo. Bastante coisa, né? Pois é. Eu sou o professor Gouveia, fiz minha graduação em Letras na USP, meu mestrado na Unesp. Sou especialista em provas do Enem e dou aulas de todas as frentes de português, redação, entendimento de texto, literatura e gramática há mais de 20 anos. Já fiz outros vídeos como esse aqui no canal, mas com habilidades diferentes das que estão nesse daqui. E também já fiz outros vídeos de gramática, redação, repertório para redação, habilidades da redação no Enem, enfim, um monte de outros temas do seu interesse. Olha na tela, para cima, para baixo, opa, para cima, para baixo, e na descrição os links para esses vídeos estão por aí. Depois desse vídeo você escolhe outro e segue acompanhando a gente por aqui. Agora, dá um like nesse vídeo, faz sua inscrição no nosso canal e bora trabalhar para conquistar a sua vaga com o Enem. Ah, e tem uma coisinha especial no final do vídeo. Coisinha não, uma coisa muito importante. É uma estratégia top, muito eficaz, para que você não perca nota na TRI. Agora, bora lá. A gente vai começar com a habilidade 15, tá? Lá na matriz de referências do Enem, a habilidade 15 está escrita dessa forma aí. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Mas a gente ler isso não resolve muita coisa, né? É por isso que nesse vídeo aqui e no meu curso eu desmembro essa frase e explico cada parte dela para que você perceba, olha, o que você tem que fazer para conseguir acertar as questões do Enem que cobram essa habilidade. A galera chama isso de literatura, mas não é bem assim, isso é literatura. Né? Tem a ver com literatura porque está escrito aí texto literário. Né? Então, primeiro vamos lá. Estabelecer relações. Né? Estabelecer relações é sempre entre uma coisa ou outra. Né? Então você vai ver, sim, um texto literário, né? E você vai relacionar esse texto com o momento da produção dele. Isso não significa que você tenha que saber muita coisa de história, mas é você ter a referência de quando que ele foi escrito, de quem o escreveu e ter referências aí de leituras de textos literários e compreensão, entendimento desses textos. Então você vai relacionar o texto literário com o momento da sua produção, situando aspectos dentro desse texto
e do momento da sua produção ligados ao contexto histórico, social e político desse texto. Bora ver agora uma questão do Enem de 2022 e depois a gente vai ver uma questão do Enem de 2023, tá? Ligada a essa habilidade 15, que se encontra dentro de um conjunto maior de habilidades, que é a competência 5. Tá? A gente vai ver a questão número 29 do Enem de 2022. Bora lá. Então, tá aqui na tela a questão de número 29 do Enem de 2022. Eu sempre peço para você fazer o seguinte, tá? Não leia o texto inteiro antes de ler a questão. Então, primeiro, você vai lá, tá lá, questão 29, essa aqui é a prova azul, tá legal? Não lê. Lê o enunciado. Primeira coisa que você vai fazer, então, lê o enunciado. No relato da visita de duas meninas ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no... Olha só, o elaborador do item, a gente pode chamar de item também, tá? O elaborador do item ou da questão, ele já te fala, olha, a ironia é característica da obra machadiana, né? Então, se ele já te fala isso, o que você tem que buscar? Olha, onde é que está a ironia aí? Como é que tem a ironia aí? Né? Então, percebe? Você não tinha que saber, olha, características da obra do Machado de Assis. A ironia é uma característica da obra do Machado de Assis. A questão aqui é outra, né? A habilidade aqui é encontrar esse aspecto irônico, beleza? Então, agora sim, você vai buscar a resposta no texto. Né? Então, a gente vem para cá e eu vou te dar um tempo para você resolver essa questão. Pausa o vídeo aí, tá? Senão eu vou ficar esperando muito. Pausa o vídeo aí e encontra a alternativa adequada. Na descrição eu deixo para você o link para o PDF dessa prova e da outra prova que a gente vai usar nessa aula, tá bem? Então, pausa aí, encontra aqui. Espero que você tenha pausado, espero que você tenha encontrado e bora lá. Alternativa adequada, alternativa D de docinho. E por que alternativa D de docinho e não as outras, né? Então vamos lá. Vou reler, né, o enunciado. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, e aí que é um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no quê? Né? Então, é num misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Então, primeiro, quem é essa personagem? Essa personagem é a Bárbara. Né? De cara você tem Bárbara entrou. Né? E aí eu vou marcando aqui em azul o que seria a singeleza. Uma criaturinha leve, breve, saia bordada, chinelinha no pé, raminho de arruda. Percebe? Tudo isso singeleza. E junto com a singeleza eu marco astúcia. Né? Astúcia eu marco em amarelo. Tá vendo? Amarelo, 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 tudo isso daqui, astúcia. Né? Agora, vamos lá. Por que não a A? Né? Essa ironia não está no modo de vestir dos moradores do morro carioca. De fato, você tem ali uma vestimenta, mas o modo de vestir representado ali não está apresentando a ironia machadiana. O senso prático em relação às oportunidades de renda. É claro, né, que essa vidente percebe com a visita das mulheres ricas a possibilidade de ganhar uma grana a mais. Né? Mas você não tem aí, né, uma evidência de ironia, um traço de ironia. Então isso aqui a gente também elimina.
né? Um mistério que cerca as clientes de práticas de evidência, né? A gente não tem um traço irônico nesse mistério que cerca as clientes de práticas de evidência. São duas mulheres que estão buscando ali, né, o serviço de uma vidente. Né? E o interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas, olha só, né? Esse aqui, o cara que tá lá decorando coisa da escola e tal, o Machado de Assis tem um interesse, né, pelas figuras femininas, tem lá o lance da Capitu, né, do Memórias do Dom Casmurro, mas, cara, não é isso que está nesse texto, né, e não é isso que revela uma ironia machadiana, e o que se cobra aqui é a ironia machadiana nesse texto. Então, também não dá para a gente colocar aí como alternativa adequada. Tá legal? E olha, a gente tem no Enem uma característica que é a característica de cobrar. Na verdade, não é uma característica de cobrar, melhor dizendo, característica de trazer um índice de dificuldade que a gente chama de índice de proficiência da questão. Tá? Só que isso não é divulgado, eu descobri isso pesquisando as questões do Enem e os microdados do Enem, e essa questão é uma questão de nível alto. Tá? Na prova de linguagens, o índice de proficiência alto é um índice de proficiência ali na faixa dos 700. Tá? Entre os 600 e os 700. E olha só o índice de proficiência dessa questão, né? 619,87. Tá? Agora, vamos para uma questão do Enem de 2023. E que questão que é essa? Questão de número 29. Também interessante isso, né? Só que aqui é só uma coincidência. Tá legal? Então você me acompanha aqui. Pronto, estamos aqui com Enem de 2023 na tela, questão 29. Mais uma vez, não vai ler o texto todo, vai ler primeiro o enunciado. Então você tem lá, descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no. Dá uma olhada na semelhança entre essa questão e a que a gente acabou de resolver agora. Nessa que a gente acabou de resolver agora, a gente tem o efeito da ironia, o traço da ironia, né? E como que isso é construído dentro daquele texto. E nessa questão que a gente vai resolver, que você vai resolver, você tem o efeito desconcertante, né? O traço que tira a gente do equilíbrio, né? E ok, aí agora então você vai ler o texto procurando a resposta para a questão, onde é que está esse efeito desconcertante. Dá uma pausa aí, né? E agora escolhe. Vou voltar aqui, hein? Ó. Dá a pausa para você ler o texto todo e a questão está aparecendo embaixo, certo? E agora as alternativas. E ainda tem um pedaço do texto aí. E agora eu vou passar o gabarito. 1, 2, 3 e já. Tá aqui o gabarito, alternativa adequada, E de escola, de elefante. E aí, então, por que a E? Né? Veja que a gente tem, né, um contraste. Então, esse efeito desconcertante se dá num contraste entre uma austeridade pomposa e uma imagem repugnante dos ratos, né?
Então, olha lá, descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência. Ok. Para criar um efeito desconcertante, centrado no quê? Então a gente tem a imagem dos ratos, né? Olha lá, os ratos de Ouro Preto são também dignos e solenes. Não ria. Tradicionalistas. Tá vendo? É uma austeridade pomposa, né? É uma seriedade, né? É uma pompa, é uma pose, né? Antepassados daqueles ratos. Meu, quem tem antepassados, né? Tem pompa, tem austeridade, né? Você vê que você tem um trabalho de seriedade, formalismo aí nessas construções de imagens. Né? Os ancestrais daqueles roedores, né? Quem tem ancestrais, que eu via deslizar sutilmente. Só que, ao mesmo tempo, os ratos são repugnantes de maneira geral. Né? E aí, então, esses ratos que passam por entre as pernas, esses ratos que estão no meu quarto, esses ratos que podem ter penetrado no recesso daquele crânio, né? Olha como é que é repugnante a imagem, né? Você tem um corpo em putrefação e o rato entrando na cabeça desse corpo em putrefação, percebe? Então a gente tem essa junção aí, né, de elementos pomposos, de austeridade pomposa, né, e uma imagem repugnante. Ok, aí vamos lá. Por que não é a desenho imaginativo do casario colonial? Você tem o casario colonial, né, mas você não tem um desenho imaginativo desse casario. Então a gente tira por aqui. Um efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade, né? Tem até cara de B, né? Você fala, mas tá misturado aí mesmo, não é? Ficção com realidade. Ora, mas se você percebe que a ficção está misturada com a realidade, então você não tem um efeito de apagamento, né? Tem as duas unidas, mas não estão o limite, né? Você percebe quando que é ficção e quando que é realidade, né? Você percebe um processo aí de personificação, de prosopopeia, que é a ideia de dar características humanas a elementos que não são humanos. Então, essas características humanas de antepassados, de ancestrais, né? De serem dignos, de serem solenes, de serem tradicionalistas, dadas aos ratos, né? Fica evidente, isso aqui é do plano da ficção e não do plano da realidade. Né? Um vínculo estabelecido entre animais urbanos, de fato o rato é um animal urbano, e literatura, né? De fato aqui a gente tem referências literárias, esse texto é literário, mas a gente não tem um vínculo, né, entre os animais e a literatura. Né? Esses animais urbanos são citados num texto literário, então não dá para falar de um vínculo estabelecido entre esses caras. Né? Um questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Os inconfidentes aparecem aqui no texto mesmo, mas a gente não tem um questionamento quanto à sanidade deles. Né? E mesmo que houvesse um questionamento quanto à sanidade deles, é importante você olhar para a questão. A questão está pedindo em que parte, né, como que o texto cria, melhor dizendo, né, como que o texto cria um efeito desconcertante. Né? E o efeito desconcertante tá aí, né? A gente fala, nossa, mano, que estranho esses ratos terem essa austeridade pomposa, característica super humana, né? Junto com a própria imagem deles, que eles são de fato repugnantes, né? Tá entendendo isso? Tá percebendo isso, né? Eu espero que sim. E agora a gente vai para uma outra habilidade, tá? Que é a habilidade 18 da competência 6, tá bem? Então, olha só, lá na habilidade 18 da competência 6, toda competência é um conjunto de habilidades, tá legal?
Então, estou pegando uma habilidade, peguei uma habilidade da competência 5 e agora estou pegando uma habilidade da competência 6. Na habilidade 18, a gente tem essa descrição. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Você olha para isso no descritivo da matriz de habilidades do Enem e fala, e daí? O que isso significa? Então eu te explico aqui e no meu curso. O que isso significa? Então você vai identificar, você vai perceber quais são. Isso é o identificar. Né? Olha, eu estou percebendo, são esses daqui. Né? É desse jeito aqui que funciona. Beleza. Então, identificar. Eu consigo localizar. Você consegue localizar. Mas localizar o quê? Os elementos que concorrem. O verbo concorrer aí não significa competir. Tá? É correr junto. Tá? Então, é a ideia do colaborar. Tá? É a ideia do trabalhar de maneira unida em busca do mesmo objetivo. Tá? Então, você vai perceber os elementos que colaboram, que trabalham de maneira unida em busca do mesmo objetivo para... Aí você tem 3 elementos e não precisa ser tudo ao mesmo tempo, pode ser só um desses daí, para a progressão temática de textos de diferentes gêneros e tipos. Então, o que é a progressão temática? Você percebe que o texto flui. Né? Você percebe que o tema do texto vai sendo desenvolvido ao longo dele. Então você vai identificar elementos que concorrem, que colaboram para que o texto flua. Você fala, isso tem a ver com coesão textual. Tem sim, tem a ver com coesão textual. Isso tem a ver com conectivos. Tem sim, mas não são apenas conectivos. Então, esses elementos que concorrem para a progressão temática de diferentes tipos de texto. Ou ainda, elementos que concorrem para a organização de diferentes tipos de texto. Então, quando você vê, por exemplo, uma conjunção mas, você percebe que essa conjunção ela colabora para a organização do texto, porque o que vem depois do mas tem uma relação de contraste com o que vinha antes do mas. Né? Então é nesse sentido aí. Né? E também para a estruturação. Né? Às vezes você vê uma característica como uma repetição proposital dentro de um texto, né? E aí você vê, esse texto tem, né, na sua estrutura uma repetição. Né? Ou você vê uma característica que é o fluxo de ideias, né, dentro de um texto, e aí você fala, esse texto tem uma característica estrutural que é de trazer consigo um fluxo de ideias. Então é disso, né, que se fala na habilidade 18. Tá legal? Dito isso, a gente vai trabalhar. Olha só o que eu deixei de fazer aqui. Né? Eu deixei de te mostrar qual que era na questão anterior o nível de proficiência. Né? E aí você vê que o nível de proficiência da segunda questão que a gente resolveu lá na habilidade 15 é maior do que o nível de proficiência da primeira. E no final do texto eu vou falar sobre a gravidade de errar, né, uma questão mais fácil e acertar uma questão mais difícil. E eu vou te ensinar também como que você pode evitar isso. Tá legal? Mas agora a gente vai, né, a gente já está na competência 6 e bora resolver um exercício do Enem de 2023, o exercício de número 27 do Enem de 2023. Então, bora lá, Enem 2023, o exercício de número 27 está aqui.
aqui, olha só, você tem aqui o texto. Lembra que você não vai ler o texto inteiro primeiro. O que você vai ler primeiro é a pergunta, não é? O enunciado da questão, na verdade. Então você tem o recurso que promove a progressão textual. Olha lá, progressão textual. Olha só, né? Elementos que concorrem para a progressão temática, progressão textual. O recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum, é. O que você vai fazer? Olha, eu vou buscar que recurso dentro do texto contribui para a ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Vou dar um tempo agora para você ler a questão e depois escolher a alternativa que lhe parece mais certa, ou melhor, a alternativa que lhe parece certa. Então tá aí o texto inteiro, tá aí a alternativa A, B, C e D. Dá uma pausa aí que eu já vou mudar para a alternativa E agora. Pausou? Vou colocar a alternativa E aqui na sua tela. Pronto, mas deixou de aparecer o começo do texto. Então vou voltar lá. Beleza. Pausa e agora a gente vai mudar. Vou mostrar para você o gabarito. Então, aqui. A alternativa adequada, A de amor. E por que que é a A e não é nenhuma das outras? Veja só, a gente está sendo cobrado aí sobre um recurso, de progressão que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas, as são todas, então as relações amorosas têm um enredo comum. E a repetição do pronome indefinido todos vai deixar claro para a gente. Olha aí, eu marquei, na sua tela, esse pronome indefinido sendo repetido. Então a repetição desse pronome indefinido, todos, contribui, corrobora, concorre para a evidência de que todas as relações amorosas têm um enredo comum. Aí, por que não é a B? Porque a marcação do aposto não traz para mim, e não é nem a marcação do aposto, a utilização de um sinal de pontuação específico não é um elemento que vai me falar todas as relações amorosas têm um enredo comum. Então, não rola aqui. A retomada do antecedente pelo pronome isso. De fato, a gente tem nesse texto, o que é a retomada do antecedente? É fazer a referência a alguma coisa que foi dita anteriormente. E aí essa retomada do antecedente pelo pronome isso acontece nesse texto e em vários outros. Então, beleza, mas essa retomada do antecedente pelo pronome isso não está servindo, não é um recurso que promove a ideia de que todas as relações amorosas têm um enredo comum. Então, já também não. A contraposição de ideias marcada pela conjunção mas. De fato, a conjunção mas traz contraposição de ideias em praticamente todos os seus usos. Pela norma padrão, seria em todos os seus usos. Só que não é essa contraposição de ideias marcada pela conjunção mas, ou ainda não é o uso da conjunção mas, que traz para a gente a ideia de que todas as relações amorosas têm um enredo comum. A substantivação de expressões pela anteposição do artigo, termo bastante gramaticalizado aqui. O que é substantivação? Eu transformo em substantivo. Então, por exemplo, eu falo, olha, andar faz bem para a saúde.
Ok, andar aí é verbo. Se eu falo o andar faz bem para a saúde, eu transformei o andar em um substantivo. E como que eu substantivei, né, essa expressão, andar? Colocando antes dele um artigo, o andar. Entende? Então é isso. Né? Eu poderia colocar, olha, bem, né? A palavra bem, ela é um advérbio, né? Ele fala bem. Agora, quando eu digo nós procuramos sempre fazer o bem, e aí você percebe que bem é um substantivo. E como é que eu substantivei bem? Colocando antes dele um artigo. Bom, o processo de substantivação de expressões pela anteposição do artigo não é o elemento que dentro desse texto contribui para a construção da ideia de que as relações amorosas, todas as relações amorosas, têm um enredo em comum. Então, é isso. E agora, qual será o nível de proficiência? Qual será o nível de dificuldade dessa questão? Bora ver? 519, percebe que ela já está na faixa dos 500, diferente daquelas outras duas que nós resolvemos que estavam na faixa dos 600. Ela é uma questão de nível de proficiência menor. Não é porque a habilidade seja mais fácil, não, tá bom? E agora vamos ver uma questão do Enem de 2022. Qual questão do Enem de 2022? Questão número 18 do Enem de 2022. Bora lá, então. Aqui, questão de número 18 do Enem 2022. Uma pequena pausa aqui, né? Agora sim. Então, aqui na sua tela, a questão de número 18 do Enem de 2022. E tá vendo? Opa, perdão. Nossa, fiz bobagem. Questão de número 18 do Enem de 2022 na sua tela. Lembrando, né? Antes de ler o texto, você vai ler o enunciado. Então, no enunciado, o que você tem aí? O recurso que caracteriza a organização textual desse texto é. Então, de novo, né? Olha só. Elementos que concorrem para a progressão temática, a organização de textos. Então, o recurso que caracteriza a organização textual desse texto. Né? Então, você vai ler e identificar que recurso caracteriza a organização textual desse texto aqui. Né? A organização estrutural desse texto. Então, dá uma pausa aí para você ler o texto. Eu vou esperar um pouquinho. Vou baixar agora aqui a questão para você escolher a alternativa adequada. Escolhe aí a alternativa adequada e agora eu vou te passar o gabarito dela e comentar essa questão. Alternativa adequada, alternativa A. E aí você tem, né, uma justaposição. O que é uma justaposição? Né? Você coloca um do lado do outro, de sequências verbais e nominais. O que são sequências verbais? A gente pode falar de frases verbais.
são frases que têm verbo e sequências nominais. Ou frases nominais. São frases que não têm verbo. Então você percebe aí que eu deixei todo colorido o texto, né? Tudo que está em amarelo são sequências verbais. São sequências que têm verbo. Olha lá, ó. Inventou. Passou. Então, morte lenta ao luso infame que inventou calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel e sua corja de tenentes eusébios, quadrados de pedregulho irregular socados à mão. É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar. Aí você fala, Gouveia, peraí, mas você está falando que você tem expressões verbais e nominais, e você falou que colocou em amarelo um tipo, em azul outro tipo. Como assim, cara, esse amarelo aí com o inventou, né? Aqui, marcado. Veja que essa primeira frase, ela tem como elemento fundamental a ideia de morte lenta, né? Então, o núcleo dela não é um verbo. Agora, veja que na outra frase, é claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar. Então, agora o núcleo dela é um nome. Então, embora você tenha, né, um verbo na primeira sequência, né, essa primeira sequência é predominantemente nominal. E aí depois você tem uma segunda sequência, que eu deixei marcada em azul, que é predominantemente verbal. A terceira sequência não tem verbo nenhum, portanto, nominal. A quarta sequência, olha lá, de que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deem chão liso, sem protuberâncias, calcárias, né? Uma sequência verbal. Tá? Então você tem, de fato, aí na questão, uma justaposição de sequências verbais, e aí as sequências verbais são as que eu marco em azul, e nominais. E as sequências nominais são as que eu marco em amarelo. Pronto. Ah, mas por que não é a B, uma mudança de eventos resultante do jogo temporal? Embora a gente perceba, né, ele está dizendo que está ficando velho, né, mas a gente não tem uma mudança de eventos. Ele está falando de eventos típicos nesse momento da vida dele, né, e não resultante do jogo temporal. Não é um jogo temporal. É o que rola de fato. Uso de adjetivos qualificativos na descrição do cenário. A gente nem tem muito aqui uma ideia de uma descrição de cenário, né? Eu posso ter aí alguns adjetivos qualificativos, sim, mas o que a gente tem aqui não é uma descrição de um cenário predominantemente, né? O encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos. Não é... Eu nem lembro se tem aqui substantivos sinônimos, né? Mas certamente não é, se eles existem aqui, a presença deles que está fazendo esse texto progredir, né? Então, esse encadeamento semântico, né, o encadeamento do texto, a progressão do texto, não se deve, nesse texto aí, né, pelo uso de sinônimos. Uma inter-relação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Né? Dá uma vontade de instalar isso aqui, porque está cheio de palavra difícil, né? Aqui, esses elementos linguísticos lógicos seriam, por exemplo, conjunções, elementos de, a gente chama de coesão sequencial. Tá? Não é o que a gente tem aqui, né? A gente tem praticamente uma mudança quase que automática de uma frase para outra, sem nenhum tipo de conjunção. Tá? Então não dá para a gente falar de elementos linguísticos lógicos. Não é bem uma mudança automática, não, mas a gente tem uma mudança sem conjunção de uma frase para outra. Não é aquilo que no conteúdo escolar tradicional você aprende como oração coordenada assindética, ou você aprende como assíndeto, né? O não uso
do síndeto. Síndeto é conjunção. Beleza? E agora, vamos ver o nível de dificuldade dessa questão que a gente acabou de resolver agora. Você acha que ela é mais difícil ou mais fácil que a anterior? Fala aí. Vejamos. Bem mais difícil, né? Do que a anterior. Não sei se você notou, mas o que eu fiz até agora, e eu vou fazer também na próxima habilidade, é primeiro trabalhar com uma questão de nível de proficiência mais baixo. Uma questão, então, mais fácil. E depois uma de nível de proficiência mais alto. Né? Por quê? Porque você está aprendendo a habilidade agora, você está aprendendo como que essa habilidade é cobrada. Né? E fazer isso contribui para que no Enem você tenha uma nota maior na TRI, que é o que eu vou falar também no final desse vídeo, e eu trabalho com isso ao longo do meu curso. Né? Além de eu explicar todas as habilidades, aqui eu estou explicando algumas por causa de uma questão de tempo, né? No meu curso eu também trago listas de exercícios maiores, tanto para as aulas quanto para o seu momento de estudo em casa. Clica na descrição aí, tem o link para o curso, e se você quiser fazer, top. Se não quiser fazer, não tem problema nenhum também. Segue aqui estudando por aqui, que eu já estou feliz com você estudando por aqui e torcendo para você passar. Bora lá então, agora, para a nossa próxima habilidade. A gente vai agora para a habilidade 22, que é da competência 7. Né? Lembrando que uma habilidade é uma parte de uma competência, tá? E que as questões são elaboradas a partir de habilidades. Vê que aqui agora está um rabisqueiro danado, né? Está escrito relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Relacionar, já falamos disso antes. Você sempre vai trabalhar entre dois ou mais elementos. Por isso esse rabisqueiro aqui. Então você vai relacionar uma opinião com um recurso linguístico, um tema com uma opinião, um assunto com um recurso linguístico e por aí vai. Então você vai relacionar essas coisas aqui, né, dentro de diferentes textos. Tá legal? É isso que vai ser cobrado de você. Então, bora lá, vamos voltar para ver qual questão a gente vai resolver primeiro aqui dessa habilidade. Então, a questão que a gente vai resolver primeiro é a do Enem 2023, questão de número 44. Então, bora lá. Enem 2023, questão de número 44. Aqui a questão está aqui na sua tela. 2023, questão de número 44. O que aparece para você nessa coluna é o texto, né? E lá em cima, é ruim quando quebra assim a coluna, né? Mas lá em cima é que vai te aparecer então a questão. Então, essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa o quê? Então, volta no texto. Aqui está a campanha publicitária e você vai ler o texto procurando qual que é o objetivo dela. Ela visa tal coisa, beleza? Dá uma pausa aí para você ler o texto todo, lembrando, né, que essas provas estão presentes
nos PDFs que eu coloco para você na descrição do vídeo. Você pode pegar lá, ou você pode pesquisar também Enem 2023. Você consegue pegar essas provas, essa prova, né, pela internet no próprio site do MEC, tá bom? Então tá aí. Agora vou voltar ali para você escolher a alternativa que lhe parece adequada. Vou ficar aqui embaixo mesmo das alternativas. E escolhe aí. E porque a gente vai... Agora eu vou te passar o gabarito dela. Alternativa adequada, alternativa A, né? Divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Esse é o objetivo, né? Quando a gente vem aqui, né? Olha só. Por que é tão importante amamentar? Aí o bebê recebe isso, o bebê diminui o risco de asma, né? Amamentar é um ótimo exercício para o desenvolvimento. Então tudo isso são benefícios, né, da amamentação. Desenvolve a fala e uma boa respiração. Então, tudo isso aqui são benefícios proporcionados pela amamentação, né? Por que não é a B? Apresentar tratamentos para infecções respiratórias. Ele não apresenta tratamentos, né? Existe uma referência à infecção respiratória, mas ele não apresenta tratamentos. Defender o direito das mulheres de amamentar. Tem uma referência de amamentação como algo importante, mas o texto, né, não está defendendo o direito, né, das mulheres de amamentar. Mas se ele está falando que é bom, então as mulheres têm que ter direito. Exato, mas a gente está olhando para o próprio texto. Tá? Então, essa campanha visa evidenciar os benefícios proporcionados pela amamentação. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Em nenhum momento aparece, né, exercícios para boa amamentação. Então, a gente não tem aqui essa ideia de exercícios para boa amamentação. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Tem uma referência ali, sim, de imunidade, mas não é para as mães, né? E o objetivo maior não é informar sobre isso, né? Então, olha, essa campanha visa tal coisa. Então, agora, vamos dar uma olhada no nível de dificuldade desse exercício. Aqui, no índice de proficiência desse exercício. Um nível de dificuldade mais baixo que a gente já viu até agora. É porque essa habilidade é fácil? Não. É porque esse exercício era fácil, né? E agora, qual que é o próximo exercício que a gente vai resolver? Também do Enem 2023. E você perceba que é a primeira vez que eu trabalho nesse encontro com 2 exercícios do mesmo ano. Então, olha só. Esse próximo exercício que a gente vai fazer é a questão de número 23 do Enem de 2023. Então, vamos lá. Aqui. Você tem o texto 1, depois você tem texto 2 e depois é que você tem o enunciado. Então, primeiro, ler o enunciado. Tá aqui do meu lado, né? O enunciado. Leu o enunciado aí. Agora, você vai ler os 2 textos para encontrar a resposta adequada. A minha sugestão, quando você tem 2 textos, já lê o enunciado e lê as alternativas, porque fica mais fácil para depois você escolher. Então, olha, se o texto é grande ou se você tem 2 textos, ler
o enunciado e as alternativas é uma boa, tá? Então, bora lá. Vou te colocar, então, aqui diante do primeiro texto. O texto 1. Dá uma pausa para você ver o primeiro texto. Vou te colocar agora diante do segundo texto e do enunciado. Pronto. Agora você tem o segundo texto e o enunciado. Dá uma pausa, escolhe a resposta adequada, porque eu vou te colocar agora lá no gabarito e vou comentar essa questão com você. Bora lá então. Aqui e aqui. Alternativa adequada, alternativa C de coração. Acertou? Espero que sim, né? Então vamos lá. A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2 no que diz respeito aqui. Então vamos lá. No texto 1, a gente tem essas evidências aí, né? O meu queixo foi caindo à medida que piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Perdão, li mal aqui, hein? Desculpa. O meu queixo foi caindo à medida que piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Percebe que aí você tem uma imagem a respeito da mulher que dirige mal, né? Isso aqui dentro de um seriado futurista dos Jetsons, né? Então, uma representação de um futuro, né, com a repetição de um estigma negativo sobre a mulher. E aí você continua. Como a Jane, uma mulher de 33 anos, no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? Então, olha só, as minhas bisavós lá atrás eram chamadas já, né, eram consideradas más motoristas, né? Então isso já tinha lá no passado, tem no presente, eu tenho um desenho futurista repetindo essa ideia, né? Agora vamos ver o texto 2. No texto 2 a gente tem lá, eu marco, né, um elemento aqui, são formações imaginárias. E olha só, formações imaginárias, né? Existem homens que dirigem mal e existem mulheres que dirigem mal. Então, atribuir, né, essa má condução de veículos automotivos para as mulheres, né, é uma formação imaginária que busca produzir uma diferença radical. Mulher ruim, homem boa. E complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças, né? E aí, então, é isso, né, o que esses dois textos trazem, e a gente percebe, então, uma construção imaginária. Imaginária, porque não tem fundamentação na realidade. Você fala, mas eu percebo que isso de fato acontece sim. Ok, é porque você de fato está inserido, né, nessa percepção de mundo e você está se deslocando do que o texto diz, tá? Então, uma construção imaginária cristalizada, né? E aí talvez o que dificulta acertar essa questão é a palavra cristalizada, né, na sociedade. O que é um elemento cristalizado? É um elemento que foi repetido ao extremo, a ponto de a gente considerar aquilo como imutável e aquilo como uma verdade inquestionável, aquilo como um fato. Então a gente tem aí, né, construções imaginárias cristalizadas na sociedade, né? Por que não é uma censura a formas de expressões femininas? De fato, a gente vê a ideia do feminino mal representado, né? O feminino sendo
caracterizado de uma maneira negativa, mas a gente não tem uma censura a formas de expressão feminina. Uma ausência da figura feminina na vida pública. Peraí, se a figura feminina está dirigindo e está sendo considerada má motorista, então ela está na vida pública. Né? Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas. As limitações das figuras masculinas não aparecem e veja, os textos não falam de limitações inerentes, né? O texto fala de uma formação imaginária. O texto 2 está deixando isso claro para a gente, o texto 1 está sugerindo isso. Uma dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos. E também não. Né? Fica ali a ideia de que o papel masculino, né, é o de dirigir bem, enquanto que o papel feminino é o de não dirigir. Né? Então a gente não tem uma dificuldade nessa atribuição de papéis ao longo dos textos. Né? E a junção dos textos evidenciam que, não tem papel específico de um ou de outro. Então não tem uma dificuldade em atribuição de papéis. O que existe ali nos dois textos é a evidência de que os papéis não são tipicamente masculinos ou femininos, embora o senso comum tenha construído uma formação imaginária que busca, né? Olha lá como é que está escrito, né? Produzir uma diferença radical e complementar, né? No caso aí entre homens e mulheres. E aí vamos ver qual que é o nível de dificuldade dessa questão aqui. Tchararã, 665. Né? Veja que essa questão, que é do Enem 2023, assim como a outra, ela tem um nível de proficiência, um nível de dificuldade bem maior do que o da outra. Né? E aí entra essa estratégia para não errar questões fáceis e não ter prejuízo, tá, na hora de você fazer o Enem e em relação à sua tri. Que estratégia é essa? A estratégia é o método pega varetas. Conhece isso? Não? Opa! É o seguinte, você já deve ter jogado pega varetas em algum momento da sua vida. Não é? Então, qual que é a ideia? Você observa ali como que estão as varetas e pega primeiro as mais fáceis. Quando a gente fala de resolver uma prova longa como um vestibular e como um Enem, a gente não fala para você ler a prova inteira primeiro. Mas o que a gente fala é para você, primeiro, fazer a área, no caso do Enem, ou a matéria, no caso dos vestibulares tradicionais, em que você tem maior facilidade, tá? E vai pulando as questões que você achar trabalhosas, difíceis, tá? E aí depois você muda para outra área. No Enem, por exemplo, né, você tem em um dia linguagens, redação e ciências humanas. Então tá. Entre linguagens e ciências humanas, em qual você tem mais facilidade? É em ciências humanas? Então começa com ciências humanas. E aí você vai resolvendo as questões. As que você achar difíceis ou trabalhosas, você pula, tá? E marca lá. Difícil, trabalhosa, deixa uma marcação lá. Tá? Então começou com ciências humanas, pulou as difíceis, barra as trabalhosas, e depois você vai para linguagens. Pula as difíceis, barra trabalhosas. Tá legal? Assim, o que vai acontecer? Você vai deixar para o final da prova aquelas questões que, pela tri, se você errar, não tem muito problema. Olha só,
Se você faz isso, provavelmente você pula a questão 23. Porque, ela dá trabalho mesmo. Você fala, não, isso aqui eu vou deixar para depois. E você faz a questão 44. Agora, se você fica muito tempo na questão 23, é possível que você chegue na 44 sem tempo. E aí você chuta a 44 e erra, a não ser que você seja muito sortudo. Aí você erra a 44 e acerta a 23. Em termos de tri, é mais interessante que você acerte a 44 e erre a 23. Você não vai ficar calculando o índice de proficiência de questão na prova. Tá? Então, para facilitar a sua vida, faz o pega-varetas. Pula as questões trabalhosas / difíceis. E depois é que você volta nelas. Entendeu? É isso aí. Valeu e até a próxima. Dá um link. Dá um link não, né? Dá um like aqui nesse vídeo, porque ele valeu a pena. Dá uma olhada nos outros vídeos nossos, tá? E entra no nosso curso. Beleza? Nele você vai desenvolver ainda mais todas as habilidades, além dessas que eu expliquei nesse vídeo, e vai ter outras listas de exercícios para treinar. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.